Eu quero repartir hoje com graça, com a ajuda do Espírito Santo. E para isso eu vou lhe convidar a tomar na sua mão a sua Bíblia e abri-la comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Pastor Isaías, enquanto testemunhava e falava da bondade de Deus e dos grandes feitos do Senhor por esses dias na sua vida, na sua casa, na sua família, ele citou o tal texto. Eu gostei muito de ouvi-lo e agora nós vamos, com a graça do Senhor, caminhar nessa mesma direção. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Quero falar com os irmãos um pouquinho sobre o rei Ezequias, só lembrando a você, para depois meditar na sua casa, que toda a história da vida do rei Ezequias está registrada no segundo livro dos reis, do capítulo 18 ao capítulo 20, e no segundo livro das crônicas, no capítulo 29 ao 32. Depois não deixe de ler esta palavra, meditar nela, permitindo que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Isaías 38:1 diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu 10 graus, que já havia declinado. O mesmo capítulo, verso 21. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplasto sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. Amém? Se você pode, ore comigo. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela comunhão dos santos do Senhor. Obrigado pelo derramar do Teu Espírito, pela presença maravilhosa do Senhor sobre nós. Nos voltamos agora à Tua palavra e desejamos por ela ser ministrados. Existe algo que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã, e eu peço que o Senhor o faça na instrumentalidade deste Teu Filho. Eu oro pedindo que o Senhor conduza esta palavra a cada ouvido, mente e coração, trazendo pleno entendimento do que o Senhor deseja. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Ezequias, filho de Acás. Acás, o pai de Ezequias, ele foi um homem de atos tão ruins, de atos tão abomináveis diante do Senhor, que a Bíblia nos conta em 2 Crônicas 28, que quando Acás morreu, ele não foi achado digno de ser sepultado junto dos reis de Israel. Os seus atos eram vergonhosos. A forma que ele se relacionou com o Senhor e com o seu povo foi vergonhosa. Porém, mesmo com uma referência paterna tão difícil,
mesmo com uma referência paterna tão corrompida. A Bíblia diz que Ezequias decidiu andar nos passos de seu pai Davi. Ele não podia acompanhar os atos de Acaz, ele não podia absorver o modelo de liderança, de reinado, de relacionamento, de vida em família que se encontrou em Acaz. Então ele andou nos passos de Davi. Ezequias buscou graça em Deus para ser diferente e fazer diferente do que o seu pai fazia. Começou a reinar aos 25 anos, reinou por 29 anos. Ezequias foi um homem extraordinário, foi um homem temente a Deus, foi um homem que teve um relacionamento pessoal crescente com Deus. Ezequias foi um homem que voltou-se para a palavra do Senhor, para meditar nela e fazer cumprida a vontade do Senhor no seu tempo. Ezequias foi um homem que lutou pela restauração da adoração em Israel, aboliu o culto aos ídolos. Foi ele que depois de anos reabriu o templo e restabeleceu os ofícios do templo, os ofícios dos levitas e dos sacerdotes. Ezequias restaurou símbolos importantes do seu povo, trazendo de volta as festas santas, festas como a festa dos pães asmos e festas da Páscoa, que não eram celebradas já há décadas. Ezequias foi um homem que se colocou diante do Senhor e instigou a ajudar nas reformas civis, nas reformas religiosas que eram extremamente importantes para o seu tempo, para a sua era, para o seu povo, para a sua nação. Ezequias é um homem que desenvolveu uma poderosa vida de oração, um homem que ia ao Senhor e buscava no Senhor o socorro, a ajuda, o entendimento da vontade de Deus. Em virtude disso, venceu a opressão dos inimigos, os assírios, venceu no poder da oração, ouvindo a voz profética que Deus tinha para o seu tempo, através de Isaías. Quando você olha e lê tais textos que eu já citei, falando sobre esse homem, você vê que muitos outros atos de Ezequias são louvados nas Escrituras. Todavia, como a vida de um homem não consiste em 100% de acertos e vitórias, Ezequias foi um homem que teve dificuldades em certo momento em lidar com o rápido avanço dos assírios sobre a sua região, dominando cidades e reinos. Por tempos se viu obrigado a pagar tributos a Senaqueribe, tomando atitudes que nós condenamos, como dentre elas arrancar o ouro das portas da casa do Senhor para alcançar o peso necessário de ouro, pagar o tributo e Senaqueribe aliviar a mão opressora de sobre ele. Todavia, como já citamos, buscou ao Senhor e o Senhor o livrou de um terrível aperto ou de terríveis apertos da sua vida. Só que de repente, quando ele tem 39 anos de idade, 14 anos já de reinado sobre Judá, uma terrível enfermidade o assola, o alcança. Surge uma úlcera no seu corpo e a úlcera começa a minar as suas forças a ponto de lançá-lo num leito de morte. Nós precisamos entender que estamos falando de um outro tempo. Não havia um tratamento adequado para doenças que hoje nós podemos considerá-las simples. Não havia antibiótico para tratamento de tal úlcera, e a úlcera ela foi crescendo, ela foi se fortalecendo, e Ezequias foi enfraquecendo, a ponto de estar em leito de morte. É claro, não se espera diferente. A doença trouxe consigo o medo. A doença trouxe consigo a insegurança.
A doença tem o poder de minar as perspectivas do futuro. Mas as coisas parecem que ficam um pouco mais difíceis para Ezequias quando a palavra profética de Isaías sentencia um fim. E a palavra de Isaías era: você vai morrer. Ele está em casa, recebe visita do profeta. E o que é que a gente espera quando a gente recebe a visita do profeta? Ô servo, eu estou contigo. Te levanta, você não vai ficar assim, eu vou mudar a história da sua vida. A gente espera a sentença de vida. Mas de repente o profeta, boca de Deus, com segurança em Deus, sentencia a morte. Põe a tua casa em ordem. Expressão que pode significar: prepare e apresente o seu sucessor, para que dê continuidade ao reinado desta nação, porque você vai morrer, você não vai viver. E é nesse contexto que ele vira para a parede e chora amargamente. Guarde na sua mente até agora todas as informações que eu estou compartilhando, e que boa parte delas você conhece a respeito de Ezequias. Porque olhar para esse texto, olhar para esta situação nesses últimos meses, tem me feito pensar em tais circunstâncias num aspecto mais contemporâneo, que nos envolve diretamente. A vida de Ezequias nos ensina alguma coisa. A grande maioria de nós vem de uma longa caminhada ministerial. Por muitas vezes, boa parte desta caminhada se deu numa mesma congregação. Temos trabalhado durante anos incansavelmente para o cumprimento do ministério que o Senhor nos confiou, para o crescimento de nossa igreja, para o desenvolvimento da fé e da vida dos congregados. Temos trabalhado nesses anos de ministério para influenciar com o Evangelho de Jesus Cristo a comunidade onde o Senhor nos plantou, o bairro onde a igreja está estabelecida, as pessoas que nos cercam. E com a graça de Deus, temos realizado sim uma grande obra. Deus nos trouxe até aqui, isso é graça, é favor de Deus. Ele nos capacitou, Ele nos fortaleceu para chegarmos até esse tempo da vida. Por vezes é sim possível olhar para trás e dizer: uau, com a ajuda de Deus fizemos um excelente trabalho. O Senhor nos trouxe até aqui. Todavia, nós não podemos negar que nessa vida ministerial, de anos que se deram, ou talvez seja uma realidade diferente àquele que está iniciando mais recentemente, nós não podemos negar que acertamos muito, mas também erramos muito também. Fizemos nesse período de vida ministerial alianças que nos abençoaram, mas também fizemos alianças que nunca deveriam ter sido feitas. Demos direções certas, por vezes, direções erradas. Tomamos decisões, por vezes, acertadas, às vezes erradas. Isso faz parte da caminhada. No meio de tantas lutas, conquistas e derrotas, vencemos muitas provações. Só que de repente, aos nossos tantos anos de vida, eu posso dizer como Ezequias, aos 39 anos de vida, aos tantos anos de ministério, para mim 14 anos de ministério, e você pode colocar aí o seu tempo, a sua idade nesta mesma fala, de repente aos tantos anos de vida, aos tantos anos de ministério, nós fomos alcançados por uma aprovação também inesperada. Nós fomos alcançados pela pandemia da Covid-19. Não tem como eu passar por esse texto sem falar a respeito disso. Nos vimos diante de uma provação, de um desafio sem precedentes. Ninguém de nós foi treinado
ou preparado para uma pandemia, para ser pastor na pandemia, para desenvolver ministério na pandemia, para cuidar da família na pandemia. Nenhum de nós teve no seminário uma matéria: como lidar com a igreja, com os irmãos, com a sociedade, quando a pandemia vier. Não, nós não fomos preparados para isso. Mas de repente chegou a nós, nos nossos desafios, vislumbrando o futuro do ministério, nós pensamos em muitas coisas que iríamos passar. Talvez pouquíssimos de nós pensou que passaria por isso. Pensou que enfrentaria uma situação assim como pastor. Nós nos preparamos para perseguição. Nós nos preparamos para resistir firmemente àqueles que se oporiam à igreja e fechariam as suas portas. Nós não nos preparamos para um dia chegar diante da congregação e falar: irmãos, por consciência nós vamos fechar as portas. Foi algo novo, é aprovação inesperada, é maior do que nós, é sentença de dificuldade. A pandemia, ela nos colocou em total apreensão, primeiro com respeito a nós mesmos, nossa vida, nossa família. Vivemos há 1 ano e meio uma sensação terrível, e para muitos uma sensação terrível de fim. Não sabíamos a quem o vírus atingiria, e se atingidos, como reagiríamos a isso. Eu me lembro que no mês de dezembro nós lidamos com essa situação dentro de casa, com o caso da infecção da Luísa, a nossa filha mais nova, e meu Deus, como ela vai reagir a isso? Qual será a resposta? E se esse diagnóstico também for nosso, com as comorbidades que já conhecemos, como que vai ficar? Eu cheguei a sentar com a Elisama e disse: amor, se alguma coisa de ruim acontecer comigo, faça isso, direciona assim, conduz assim, tem isso aqui em tal lugar, você pode fazer isso. As meninas horrorizadas comigo dentro de casa, falou: pai, eu falei: não, vocês precisam saber como viver se eu vier a faltar. Graças a Deus que a gente está aqui, né? Falei: amor, espera pelo menos aí uns 3 meses para casar de novo, né? Dá uma moral para mim, chora bastante. Mas trouxe para a gente uma sensação terrível. Olha, eu, a Elisama e a Laura não testamos. Fizemos vários exames e não testamos positivo. Mas eu tive todos os benditos sintomas. A mente produziu tudo. Meu Deus, aceleração, estou fraco, tinha nada e estava fraco, a mente estava me fazendo fraca. A gente não sabia como a gente ia reagir a tudo isso. Nós começamos a deparar com realidades de queridos nossos que não passaram por esse vírus, que na luta contra ele foram ceifados. Começamos a deparar com os processos de recuperação, a cura do corpo dos enfermos, que é um processo lento, a cura da alma dos enlutados, daqueles que perderam seus queridos. Essa insegurança foi se tornando cada vez mais presente, e para muitos de nós ainda é presente. Nós não sabíamos como lidar com isso, precisamos ou tivemos que aprender na raça, na prática. Depois de um primeiro aspecto de preocupação, ou pelo menos assim deveria ser para nós, que é o aspecto da preocupação com a casa, com a família, com a própria vida, com o nosso núcleo principal de relacionamento, o nosso primeiro ministério. Surgiu a nossa preocupação, a preocupação pastoral, a preocupação de família pastoral, veio a preocupação com a igreja. A grande maioria de nós que aqui estamos, somos pastores de igrejas consideradas médias ou pequenas. Somos pastores de igrejas bairristas, de igrejas de bairro, de comunidades pequenas. Somos pastores de igrejas, na grande maioria das vezes, com mais de 25 anos de existência. Igrejas com comunidades já idosas, ou boa parte delas idosas.
Uma grande presença de idosos, graças a Deus, nós temos nas nossas igrejas. Somos pastores de igrejas com recursos financeiros limitados. E diante de tudo isso, a preocupação começou a arder dentro de nós. Como responderemos a estas restrições? O medo foi presente. Para mim, Lucas, como pastor, o medo foi presente. A insegurança, como nesse contexto manter a igreja viva. Embora a futura perseguição seja uma realidade que nos aguarda, nós, como eu tinha dito, nós não imaginamos em momento algum do ministério apoiar o fechamento das igrejas por conta da nossa consciência e da segurança com os outros. E agora que eu tive que fazer isso, como que eu mantenho essa comunidade viva, atuante, vibrante, cheia do Espírito Santo, frutificando, sem perder os vínculos da comunhão, da graça, do amor, do favor de Deus, sem perder o fogo pela oração, sem perder o amor pela palavra? Quais seriam os prejuízos? Em algum momento nós resolvemos contar, olha, as estatísticas estão dizendo que pelo menos 20% nós perderemos. Os nossos prognósticos foram sendo negativos. Quais seriam os prejuízos de membresia? Quais seriam os nossos prejuízos financeiros? Qual seria o prejuízo na vida espiritual do povo? Como cuidaríamos dos desamparados, sejam eles membros da nossa igreja ou membros da comunidade onde nós estamos como igreja, que esperam um amparo, que esperam uma presença ativa da igreja no tempo da dor? Como faríamos isso? Se às vezes num olhar muito simples não tínhamos nem para nós mesmos como ter para repartir e cuidar. São coisas novas, desafios novos que foram surgindo de repente na nossa caminhada, no meio dos nossos projetos, no meio de um ministério, de uma vida em família, de uma vida em sociedade, de uma vida em comunidade de fé que estávamos experimentando. Na grande maioria das vezes, nesse último ano e meio, o nosso prognóstico foi ou continua sendo negativos com respeito ao futuro de tudo isso. Porque agora, num processo de retomada, também essa retomada nos parece muito distante daquilo que consideramos ideal, daquilo que desejamos, daquilo que planejamos. A luta veio, a provação se estabeleceu e cada um de nós consegue olhar para si mesmo numa autoanálise e entender como respondeu com vida, como respondeu com as suas emoções, como respondeu com seus impulsos a este problema, a esta sentença que veio sobre nós. Eu preciso lhe convidar a crer. E o Senhor vai nos conduzir nessa direção na manhã deste dia, que todas as crises que nós enfrentamos na vida, por mais que o primeiro convite que temos seja para enxergá-la num aspecto negativo, todas as crises, elas terão pelo menos um aspecto, ou se não muitos aspectos abençoadores, se eu conseguir olhar para essa crise, crendo na soberania e no governo de Deus sobre todas as coisas, se eu conseguir olhar para tudo isso pelo óculos da providência divina. E esse foi o nosso desafio, como olharmos para esse tempo pelo óculos da providência divina. Eu sempre pergunto, por que é que eu tenho a sensação que as palavras de ânimos que ministramos sobre a igreja parecem não ter o mesmo efeito sobre nós? Por que é que nós, pastores, agimos assim? Nós vamos lá e declaramos fé, declaramos cura, declaramos transformação, declaramos futuros benditos sobre as pessoas. Nós olhamos para esse tempo e falamos, Deus está trabalhando nisso, mas agimos com os nossos sentimentos, com a nossa postura, como se Deus não estivesse agindo.
por vezes nos portamos diante de situações como essas, como se não tivéssemos fé naquilo que pedimos para que os outros tenham fé. Tenha fé que o Senhor vai curar, mas agora a enfermidade está na minha casa. Tenha fé que o Senhor vai transformar essa situação, mas agora eu sou agente nessa transformação. Agente ativo. Por vezes eu me vi convidado a lembrar daquilo em que eu creio. Porque a sentença às vezes nos faz esquecer daquilo que cremos. Da base da nossa fé, da segurança da nossa fé. Eu me vi por vezes com a Bíblia na mão, ouvindo a voz de Deus. Numa certa ocasião eu estava com um livrinho da igreja, o livrinho que já foi preto, mas foi aliviando, foi ficando azul e agora é verde esperança. Estatuto, regimento interno, e lá no finzinho do livro, confissão de fé da Igreja Presbiteriana Renovada. O pastor deveria ter mais ou menos noção disso. E lá na confissão de fé, aquilo que nós, como pastores, quando aceitamos o chamado de Deus de ser pastor no seu reino, por meio da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, no capítulo 6 está escrito assim: cremos na doutrina da providência de Deus. E lá na doutrina da providência de Deus está escrito assim: Deus, na sua imensa sabedoria, poder, justiça, bondade e amor, sustenta, dirige, preserva, dispõe e governa todas as coisas por Ele criadas, desde a maior até a menor, dirigindo todas para o seu determinado fim. Deus governa sobre o universo, sobre o mundo físico, sobre as nações, sobre o nascimento do homem e a sua vida, na proteção dos justos, no suprimento da necessidade do seu povo, nas respostas às orações e no desmascaramento e castigo dos ímpios. Olha só agora, Deus permite, na sua misericórdia, muitas vezes, que seus filhos sejam entregues às tentações e ao engano dos seus corações, e uma vez humilhados e castigados, possam depender mais do seu poder e de sua graça redentora, ficando mais sóbrios e vigilantes contra o pecado. Nós declaramos que cremos nisso, que o Deus soberano, Ele governa sobre todas as coisas, que o seu governo é infinito, o seu governo é infalível, o seu governo é cheio de sabedoria. Nós declaramos que Ele, no seu governo, permite que passemos por algumas situações na vida, para que sejamos neles aperfeiçoados, cada dia mais, rejeitando o pecado e vivendo uma vida segundo a sua vontade. Nós declaramos que cremos nisso, que Deus está regendo todas as coisas. Ei, irmãos, eu creio que Deus está fazendo no meio de tudo isso algo muito bom, algo que glorifica o seu nome, e Ele está nos convidando a participar disso que Ele está fazendo. Eu creio que é um Deus que não perdeu o controle no meio da pandemia. Você crê a mesma coisa? Eu confesso que eu me desesperei, mas o meu Deus estava no governo de tudo. Ele estava sustentando tudo com as suas mãos. Ele estava segurando tudo nas suas mãos, como Ele sempre fez. Como Ele sempre fez, nos trazendo até aqui. No meio de tudo isso, eu comecei a ver Deus dando-nos a oportunidade e nos desafiando, como Ezequias foi desafiado a colocar a casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Para morrer ou para viver, põe a sua casa em ordem. Se refletirmos claramente o caos do último ano, esse caos ele está dando a nós, a pastores,
uma possibilidade, e eu quero lhe convidar a olhar por esse prisma, a olhar nessa direção. Ele está dando a nós a possibilidade de reajustar. Ele está dando a nós a possibilidade de realizar mudanças. Ele está dando a nós a possibilidade de recomeçar. Os projetos parados, as programações que precisaram ser pausadas. Algumas pessoas na comunidade onde nós servimos e pastoreando, insistindo na ausência ou no descumprimento dos seus ministérios. A necessidade que surgiu de formar novas lideranças, e por aí se vai, estão nos dando a oportunidade de mudar e realizar mudanças que eram necessárias sem grandes resistências, trazendo à prática coisas que Deus tem ministrado no nosso coração e que não conseguíamos colocar em prática, porque por muitas vezes no exercício do nosso ministério, no relacionamento com as lideranças de nossas comunidades, nós precisamos andar pisando em ovos. Eu ouvi pastores, colegas testemunhando e dizendo assim: nossa, pastor, lá dentro da minha realidade, eu tinha uma necessidade de trazer transformação para a liturgia, para o acontecimento da igreja, para a liturgia do culto, e eu não conseguia. Todas as vezes que eu propunha mudanças, eu enfrentava sérias resistências, claras resistências. Mas de repente, na pandemia, as coisas precisaram mudar. E ele soube aproveitar a oportunidade das mudanças para uma nova liturgia contextualizada, bíblica, avivada e vibrante. E agora, como os irmãos não podiam necessariamente participar ativamente, eles estavam vendo à distância, eles tiveram a oportunidade de enxergar o quanto aquilo que o pastor estava propondo há anos era bom e importante para a igreja. Mudou, transformou. Aquilo que é dor, peso, Deus estabeleceu num aspecto disso a bênção das transformações que eram necessárias. Eu ouvi e vi pessoas e vivenciei a experiência de não conseguir lidar com certos ministérios da igreja por estarem travados, e de repente, num contexto de pandemia, uma determinada liderança se descomprometer com aquilo, e o pastor ser convidado a estabelecer novas lideranças agora, trazendo a visão que é necessária para aquilo andar, e o ministério, no meio da pandemia, andou. Eu queria que você entendesse que ministerialmente, a pandemia não representa para nós apenas um desgaste, e nós não estamos negando o desgaste que foi, a dor que foi, as dificuldades que enfrentamos. Eu estou dizendo que existe um aspecto de bênção. No meio disso, Deus está dando a nós oportunidades de recomeços. No meio disso, Deus está dando a nós a oportunidade de reestruturar, de fazer diferente, de fazer melhor, de acertarmos em coisas que nós erramos. Quantos de nós já não refletimos sobre o nosso ministério em algum momento e dissemos ao Senhor numa oportunidade de oração: Senhor, se eu tivesse a oportunidade, eu faria algumas coisas diferentes do que eu fiz. Senhor, se eu pudesse recomeçar, eu não iria por esse caminho. Senhor, se eu pudesse recomeçar hoje, fazer de novo hoje, com a mentalidade, com a maturidade que eu tenho hoje, aquelas situações teriam sido diferentes.
a igreja, a comunidade talvez tivesse tomado um outro rumo, nós estaríamos vivendo outras realidades. Ah, Senhor, se eu não tivesse sido tão duro como eu fui em circunstâncias que eu podia ser maleável, eu estaria vivendo uma realidade diferente. Senhor, se eu tivesse sido firme em situações que eu precisaria ser firme, mas de medo eu não fui, a comunidade que eu estou hoje seria diferente, a igreja que eu pastoreio hoje seria diferente. Quantos de nós não fez isso? Eu fiz isso inúmeras vezes, de dobrar os meus joelhos, refletir sobre a igreja que eu pastoreio, refletir sobre o meu ministério, refletir sobre a minha vida em família, em consonância com o ministério, a forma que eu cuidei da minha esposa, das minhas filhas, refletir sobre a minha finança no ministério, a refletir sobre a minha liderança, sobre a comunidade. Quantas vezes nessa reflexão, nesse tempo com Deus, às vezes em joelho, em oração, às vezes andando pelas ruas da cidade, segurando num volante de um carro, eu já não disse a Deus: ah, Deus, se eu tivesse a oportunidade eu faria diferente. E de repente Deus, na sua providência, num caos que se estabelece no mundo e que atinge diretamente a nós, nossas igrejas e nossas comunidades, Deus dá a nós chances de recomeços. E a pergunta que eu faço a você é: uma vez que de repente estamos aqui tendo a oportunidade de recomeçar, o que nós faremos com essa oportunidade? É claro, irmão, não dá para zerar o jogo. Nós estamos andando, as coisas estão caminhando, não é o reset ou o reset. É ajustamento, é mudança, é oportunidade de tais mudanças. O que nós faremos com a oportunidade do recomeço? Olha novamente para o texto lido. Está lá Ezequias com a sentença de morte, vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te de que eu andei reto, lembra-te que o meu coração se inclinou para o Senhor. Senhor, em tudo que eu podia acertar, eu acertei. O melhor de mim que eu poderia ter feito, eu fiz. Agora, Senhor, eu tenho uma sentença de morte, eu estou pedindo para o Senhor mudar isso, porque eu quero mudar algumas coisas, eu quero continuar, eu quero fazer algumas coisas diferentes. No texto que lemos, Ezequias está recebendo uma nova chance, a oportunidade de recomeçar. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de recomeços, sim ou não? Sim ou não? O nosso Deus é um Deus de recomeços. Essa é uma verdade inegável. Ele deu oportunidade de recomeçar a Adão, a Noé, a Ló, a Jefité, a Moisés, a Davi, a nação de Israel. Ele deu oportunidade de recomeço a Lázaro. Ele deu oportunidade de recomeço a Saulo, a Onésimo, a tantas pessoas. Ele deu oportunidade de recomeço a nós um dia por meio de Cristo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se agora alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 6:4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. Provérbios 24:16, por 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. O nosso Deus é um Deus de recomeços, Ele dá oportunidades. Nós somos salvos porque Ele deu oportunidade de em Cristo vivermos nova vida. Só que agora, lendo Ezequias e analisando as nossas vidas, a convicção desse recomeço, num processo de caminhada, vai ficando cada vez forte e nos faz pensar novamente uma oportunidade que eu tenho de fazer as coisas diferentes. Como eu vou agir diante delas? Você consegue pensar a respeito disso?
Você consegue fazer uma rápida reflexão sobre a sua vida como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como pai, como filho, como partes de uma sociedade, como ministros e ministras do Senhor. Você consegue pensar em como você agiria se você pudesse fazer de novo, ou fazer de forma nova, as coisas que você considera que você errou, os aspectos que você considera que você não acertou? Estou declarando com muita segurança em Deus que tem uma oportunidade diante de você, no pós-pandemia, de fazer muitas coisas diferentes e experimentar coisas novas em Deus. Quando eu olho para o texto, eu fico um pouco entristecido, porque eu olho e vejo Ezequias recebendo uma oportunidade. Isaías volta com a sentença de Deus: olha, o Senhor ouviu a sua oração, e Ele acrescenta a você 15 anos de vida. O Senhor te dá um sinal disso. Ele faz retroceder a sombra no relógio de Acais, e é um sinal extraordinário. Deus movendo astros, mostrando: eu sou Deus poderoso sobre todas as coisas, que te dou uma nova história. Glória a Deus por isso. Você vê Deus colocando Ezequias num processo de restauração. Isaías vai lá e diz para os que cuidam dele: coloque um emplasto de figo sobre o seu ferimento, porque ele vai se restaurar. É um processo que Deus está colocando. Ele ainda ficaria acamado por alguns dias, mas Deus o restauraria. Ele teria a oportunidade agora de refletir onde ele esteve, a experiência que ele viveu de dor, de perda, de morte, e como a bondade de Deus se manifestou, dando a ele a oportunidade do novo. Daí Ezequias se levanta da cama, e ele vai viver os 15 anos dele. E você já percebeu como é que Ezequias viveu esses 15 anos? Eu vou rapidamente falar sobre isso, eu já estou caminhando para o final. O texto de Crônicas, 2 Crônicas 32, diz que ele se encheu de orgulho. 2 Crônicas 32 diz que ele foi experimentado por Deus, a fim de que Deus conhecesse e revelasse a ele o seu coração, e ele não foi aprovado. O texto diz, tanto o texto de Isaías 39, quanto o texto de Crônicas e de Reis, diz que ele compartilhou todos os segredos de Israel com o seu futuro inimigo, por causa do orgulho do seu coração. Ele recebeu um presente do rei da Babilônia, através dos seus emissários, dizendo: fiquei sabendo como você se recuperou, e eu vim te trazer um presente. E ele, cheio de orgulho, faceiro pelas coisas que ele estava vivendo, ele saiu apresentando tudo aos babilônicos, que 100 anos depois dominariam aquela terra sem nenhuma resistência. Ele fez isso achando que ele resolveria os seus problemas com os assírios, não confiando no Deus que já tinha lhe dado tantos livramentos. Ele pensou só no presente. Ele esqueceu de semear no futuro de paz sobre os seus filhos e sobre a sua nação. Depois que ele mostrou tudo a Babilônia, o Senhor enviou Isaías lá. Isaías perguntou para ele: quem é que esteve aqui? E ele falou: um pessoal lá do norte da Babilônia. E o que é que você mostrou a eles? E ele diz: eu mostrei tudo, não há nada na minha casa que eu não tenha mostrado a eles. Daí Isaías traz uma sentença do Senhor, Isaías 39, no verso 8, verso 5, então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo que houver em seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eles serão eunucos. Eu vou cortar a descendência de você, eu vou cortar o reinado da sua casa. Aí olha a resposta
resposta do Ezequias, que está recebendo outra chance do Senhor. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Mas ele não termina aí, ele fala assim: pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz. Desde que não aconteça comigo, desde que aconteça com os outros, para mim tanto faz. Na oportunidade que Deus está lhe dando, ele é egoísta, ele é irresponsável. É como se ele olhasse e dissesse assim: vem outra aí depois de mim mesmo, ele que se vira, eu não consegui resolver isso, que ele resolva, não é problema meu. Sabe o que ele fez com a oportunidade de recomeço? Ele influenciou mal o seu filho. O seu filho Manassés nasceu depois da oportunidade que Deus deu de recomeço. Porque depois da oportunidade ele reinou ainda por 15 anos. E Manassés começou a reinar na sua infância. Ele viveu com o pai a oportunidade do recomeço. E sabe quem foi Manassés? Um dos piores reis de Israel. Ele teve uma oportunidade, mas não influenciou a próxima geração. Ele teve uma oportunidade, mas não preparou a próxima geração para os desafios de viver em Deus, de cumprir o propósito de Deus no chamado. O seu filho foi um filho péssimo pelas referências que ele teve com o pai. Ele teve uma oportunidade e ele agiu mal. A Bíblia nos fará entender em 2 Crônicas 32 que depois dessas coisas ele se humilhou do orgulho do seu coração e cessou a ira de Deus sobre Israel durante o reinado do restante da sua vida. Mas os estragos da sua atitude diante da nova oportunidade já estava feito. Irmãos, eu caminho para a conclusão. Lembre-se de 1 Coríntios 10, 11, quando o apóstolo Paulo está falando àquela igreja e contando a eles sobre a peregrinação do povo no deserto. O apóstolo Paulo diz: essas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo tempo do fim. É oportunidade de refletir, de pensar. É oportunidade de nos reposicionarmos diante de Deus e no exercício que o Senhor nos deu diante de um desafio pós-pandemia. Então reposicione a sua vida verdadeiramente em Deus. Não faça desse reposicionamento uma fase. Faça desse reposicionamento a sua vida. Nossa, realmente vamos dar uma melhorada e daqui a pouco a gente cai nos mesmos erros, a gente volta atrás, a gente esquece de tudo que Deus fez. Não! Faça de um reposicionamento uma vida, aproveitando as oportunidades de mudança e recomeço que Deus está nos dando. 3 conselhos para você diante da oportunidade do recomeço. Lembre-se dos votos que você fez quando você pediu a Deus uma chance de recomeçar. Ezequias fez votos ao Senhor. Olha a oração de Ezequias, ou olha a declaração do cântico de Ezequias, no capítulo 38, do verso 9 ao verso 20. Olha especificamente comigo os versos de número 19 e 20. Ele está cantando ao Senhor que está lhe dando uma nova chance, e ele diz: os vivos, somente os vivos esses te louvam, como hoje eu estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ele fez um voto de viver a sua vida para a glória do Senhor e para influenciar a nova geração. Os filhos verão os feitos do Senhor. Mas Manassés foi o pior dos reis. Lembre-se dos votos que você fez quando você pediu a Deus uma oportunidade para recomeçar. Quando você pediu a Deus uma oportunidade para viver esse casamento diferente, porque já estava desgastado demais.
Quando você pediu a Deus uma oportunidade de voltar a influenciar os filhos que tinha já escapado dos seus dedos, mas que agora retornaram para perto de você buscando amparo. Lembre dos votos que você fez a Deus com respeito ao seu trabalho, ao seu ministério. Senhor, eu faria diferente. Lembre-se dos votos e faça diferente. Segundo conselho que eu tenho a você: entenda a oportunidade de uma segunda chance. Não são todos que a têm, e para aqueles que têm, pode ser que não repita. Então valorize e faça bem dessa vez. Eu tenho levado isso muito em consideração. O Senhor está me sustentando com vida. O Senhor está me dando uma chance de fazer melhor, de fazer mais, de ser mais eficiente. Eu não vou perder essa oportunidade, queridos. Nós não conhecemos o nosso amanhã, não sabemos os planos de Deus ao nosso respeito. Vivamos com fidelidade ao Senhor as oportunidades que temos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 15 a 17, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Terceiro e último conselho: honre a Deus no recomeço. E não se esqueça dele. Ele é o único motivo de tudo ser possível de novo. É só por ele que nós vivemos. Diante de muitas definições de honra, como dar crédito, merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar, enobrecer e por aí vai, as muitas definições de honra, a que mais se encaixa no contexto dessa palavra é honrar a Deus, é manter-se fiel a Deus. Com facilidade nós nos esquecemos das bênçãos de Deus. Com facilidade nós esquecemos do extraordinário, daquilo que Deus está fazendo, que é extraordinário. Ei, irmãos, nesse processo que Deus está nos colocando, não perca a capacidade de se maravilhar com as coisas que Deus está fazendo. Levante-se de manhã, perceba o que Deus está fazendo por você e se maravilhe com a bondade, com a grandeza, com o favor do Senhor. Não perca a capacidade de se maravilhar com os milagres diários. Honre o Senhor. Se coloque de pé. Deus pode fazer algo muito grande nesse novo tempo que nós estamos por viver. Quando o Senhor fala com o povo por meio do profeta Ageu, na reconstrução do templo, depois daquele terrível período de exílio, e depois do exílio de um período de abandono das coisas de Deus, Ageu 2:2 diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente de todo o povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca.
Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor. Nós podemos viver um tempo novo. Nós podemos viver coisas extraordinárias em Deus. Os números estão melhorando. Nós estamos orando, crendo, nos posicionando como igreja. E nós estamos vendo a pandemia nos deixando, a liberdade de retomar, de fazer, está sendo colocada diante de nós. A oportunidade está diante de nós. O que faremos com a oportunidade de recomeçar? Seremos como Ezequias,